Galerinha, professor Alex aqui com vocês. E aí, como vocês estão nesse momento de isolamento social? Eu creio aí que o mais rápido possível a gente vai estar junto em sala de aula novamente. Torço muito por isso, na verdade. E desejo vocês aí muita saúde, né? Não só vocês, mas todos os familiares de vocês. Lembrando que vou falando aqui mais especificamente da nossa aula. Na aula passada, nós terminamos, né, o módulo um, né, que é a primeira unidade. Então hoje a gente vai estar começando o módulo 2, é isso que é o capítulo 3 do nosso livro. E eu dividi ele em algumas partes para a gente ter uma melhor compreensão. E eu vou falar um pouco aqui sobre o que a gente vai tratar, né, nesse capítulo. Lembrando, gente, que eu tenho apreciado aí bastante a participação de vocês nas aulas, né? Vocês estão participando bem, estão cooperando, estão fazendo as atividades e graças a Deus aí está funcionando, né? Esse novo sistema que a gente implementou na escola por causa dessa pandemia. O conhecimento que vocês têm adquirido tem sido legal, né? Vocês não estão parados. Claro que isso não se aplica a todos, né? Mas a maior parte dos alunos aí que tem participado da aula tem tirado bom proveito dos conteúdos. Então continuem assim, tá, gente? Se dedicando. Vai aí meus parabéns para todos que estão dando o seu melhor. E vai aí o meu conselho para aqueles que não estão participando da aula, que vocês não estão me enganando, nem estão enganando os pais de vocês, né? Vocês estão se enganando, na verdade. Porque quem perde com isso, com a não participação, são vocês mesmos que não estão adquirindo aí o conhecimento, que é uma coisa que ninguém pode tirar de você, né? Muitas coisas podem ser tiradas de você ao longo da sua vida, mas o conhecimento, aquilo que você adquire, aquilo que entra na sua mente, aquilo que você entende, isso ninguém pode tirar, ninguém pode roubar de você. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar. Já coloquei na tela aí nosso livro. Então, pega lá o seu livro, o módulo 2, tá, pessoal? O módulo 2 do livro, que é o livro novo. Pega ele lá, dá uma pausa no vídeo e vai lá, pega o livro, já prepara um marca-texto, já prepara um lápis, o seu material todo pra gente dar sequência aí ao conteúdo. Então, o nosso tema inicial é a geopolítica, né? Panorama da economia e da geopolítica mundial. Tá. Panorama significa então uma visão, tá, gente? Uma visão geral, beleza? Um conhecimento. É disso que a gente vai falar, sobre a economia e a geopolítica mundial. A economia está associada ali às relações de mercadoria, de trabalho, de indústria, do espaço rural, é, no sentido amplo aí, a gente pode dizer que a gente vai estar aplicando isso nessa matéria. Mas o que seria então geopolítica, galera? O que é geopolítica? Talvez você possa estar até se perguntando isso, caraca, o que é geopolítica? Mas eu vou estar explicando para vocês aqui. Então, antes de a gente começar a ler o livro, né, eu preciso aplicar esse conceito. O que seria então a geopolítica? Na verdade, ela é um instrumento, na verdade, né, da política externa de um país. Ou seja, é na verdade os meios e as formas que um país toma baseando na valorização do seu território. Ou seja, a geopolítica, na verdade, ela é uma ferramenta utilizada pelos países
para proteger e valorizar o seu próprio território em relação às outras nações. Então, é baseado na valorização do território como forma de exercer a hegemonia mundial. Hegemonia, na verdade, está associada à influência intensa que um país possa exercer sobre outros países. Então, conceituando aí, existem várias teorias sobre o que seria a geopolítica, mas a geopolítica, como ciência, né, ela é a ciência que estuda estratégias do Estado para administrar seu território, visando a sobrevivência do seu povo e a sua melhor inserção no plano internacional. E essa inserção está associada à inserção econômica, política e etc. Ok? Geopolítica, então, pode-se dizer que é uma forma com que os estados utilizam para proteger o seu território e para aumentar a sua área de influência. Ok, pessoal? Então, esse conceito a gente vai achar no nosso livro tão explicado assim? Não, tá? Mas então, só continuando aqui, o que mais a gente vai estudar, né, nesse capítulo? Galera, a gente vai falar sobre sistemas econômicos, que é a questão da economia. A gente vai falar de capitalismo, de socialismo. A gente vai estar falando como eles influenciaram ou influenciam os países ainda na sociedade atual, no período que a gente vive. Enfim, a ideia é basicamente essa. Então, vamos lá, porque tem bastante coisa aí pra gente falar. Valeu? A gente já começa falando aqui, porque a página seguinte a gente vai estar falando sobre as técnicas de trabalho. Para a gente analisar isso, eu quero que vocês observem essas duas imagens, né? Essa imagem, a primeira imagem, é uma linha de produção de automóveis nas primeiras décadas ali do século XX, né? 1928, na Inglaterra, no Reino Unido. Aqui a gente consegue ver uma linha de montagem recheada de trabalhadores, não é isso? Muitas pessoas ali na linha de montagem. Porém, na imagem ao lado, a gente tem uma linha de montagem no Reino Unido em 2013. Beleza, gente? Então vamos colocar aí 2028, mais 100 anos, né? Menos de 100 anos, né? A gente tem quase aí 100 anos de diferença. Eu acho que 85 anos, se eu não me engano. Isso, 85 anos. A gente consegue observar que a segunda linha de montagem de produção ela é extremamente automatizada, né? Utilizando aí robôs na linha de produção. E a gente vai estar falando sobre isso, né? Se você ler aqui o parágrafo abaixo, ele vai falar exatamente isso, que a ilustração ela mostra essa evolução da técnica, do trabalho, do processo produtivo, especialmente no sistema capitalista, que é o primeiro que a gente vai abordar aí. Ok? Então, vamos seguir lá, página 4, vamos que vamos. A página 4, ela começa falando sobre a técnica. Galera, vamos lá. O homem, o ser humano, ao longo dos anos, né, ao longo da história, começou a elaborar habilidades, né, conhecimentos em relação à ocupação. Um exemplo disso é que durante anos, milhões de anos, milhares de anos atrás, a gente pode dizer que a sociedade ela praticava, muitos povos praticavam o que a gente chama de nomadismo, não é isso? Os povos nômades eram aqueles que não tinham residência fixa, não é isso? Um local fixo para moradia. Eles andavam, encontravam um local onde eles obtinham ali recursos naturais para sobrevivência, tanto quanto alguma floresta, algum rio e etc. E se instalava ali até extrair dali todo o recurso necessário que eles tinham para sobreviver. Acabando isso,
vendo que aquele local não era um local mais adequado, eles se mudavam para outro lugar e faziam a mesma coisa. O que acontece, gente? Quando o homem começou a desenvolver essas habilidades, esses conhecimentos, o homem é, começou então a entender que ele poderia agora produzir seu próprio alimento. Ou seja, o homem então começa a cultivar alimentos, plantar, colher. Isso vai fazer com que as sociedades comecem a estabelecer um local fixo para moradia. Então o homem sai do nomadismo e vai para o sedentarismo, né, que é o estabelecimento de um local fixo para moradia, através do desenvolvimento de habilidades. Esses conhecimentos, essas habilidades, eles são chamados de técnicas. E aí o parágrafo aqui, ó, ele vai dizer exatamente isso, esse parágrafo. Hoje, ó, hoje são poucas as áreas da Terra em que ainda não foram exploradas pelo ser humano. Por quê? O desenvolvimento de técnicas do homem proporciona ele a isso. Ó, até mesmo regiões inóspitas como desertos ou regiões polares já foram ocupadas pelos seres humanos. E aí aqui a gente consegue observar isso aqui, ó. Áreas de frio extremo, mas você tem casas ali já. O homem consegue desenvolver técnicas para conseguir sobreviver a baixas temperaturas. O homem consegue desenvolver técnicas para conseguir plantar e cultivar no deserto, estabelecer moradia no deserto, numa região onde se tem pouca água disponível ou nem tem água disponível. Enfim, esses são fatores importantes do desenvolvimento da inteligência humana, né? Das técnicas, das tecnologias que o homem vai implementar sobre um território. Logo, galera, na página seguinte, fala sobre o trabalho. Não tem como a gente falar de técnica sem falar do trabalho, porque a técnica ela é desenvolvida para ser empregada e o emprego da técnica é a partir do trabalho. Então, o trabalho é fundamental em todo esse processo, já que por meio dele as sociedades executam seus conhecimentos técnicos e extraem da natureza os materiais empregados no dia a dia, que foi o que eu estava falando sobre o nomadismo, etc. E quando o homem começa então a desenvolver a técnica de cultivo, ele começa então a fazer o trabalho, né? A desenvolver os meios de trabalho, extraindo da terra aquilo que ele necessita no seu dia a dia. Então, ó, ao longo do tempo, as técnicas utilizadas por diferentes tipos de trabalhos, algumas vezes rudimentares e outras vezes mais elaboradas, constituíram a principal maneira de o ser humano se relacionar com o espaço onde vive. Esse conhecimento técnico criou condições para que o ser humano ocupasse diferentes espaços, transformasse suas paisagens e assim, paulatinamente, ou seja, ao longo do tempo, construísse o espaço geográfico. O espaço geográfico pode ser definido como toda porção da superfície terrestre que foi transformada mediante a interação entre a ação humana e a natureza. Galera, é exatamente isso. O trabalho, o desenvolvimento da técnica leva ao trabalho. O trabalho, essa modificação do homem no espaço geográfico, essa relação do homem com o espaço geográfico, essa relação do homem com a natureza, forma o espaço geográfico, que é a porção da superfície terrestre que foi transformada mediante a interação entre a ação humana e a natureza. Ok? Então, vamos seguir aqui. Uma importante técnica aí que o livro vai citar é a importância da descoberta do fogo. Não é isso? Vai possibilitar o homem se localizar em clima frio, revolucionou a caça, né? Principalmente em relação ao preparo de alimentos, ok? Tá aí, técnica desenvolvida aí pelo homem. Ó, outra consequência foi o desenvolvimento de cerâmicas obtidas da argila cozida e a obtenção de metais por meio do aquecimento dos fragmentos de rochas, ok? E aí a gente dá sequência aqui com o aprimoramento das técnicas. Galera, então vamos seguir aqui. Na página seguinte, a gente tem aqui 4 imagens que estão retratando
a agricultura ao longo dos séculos, ok? Então, a primeira imagem ali, ó, retrata o sistema de agricultura utilizando a tração animal, não é isso? No século XV. O século XV, lembrando que é o fim ali da Idade Média, sistema feudal. Século XVI, você já tem ali uma outra forma de produzir, ainda um método bem arcaico. Já passamos aqui para o século XX e a gente observa aqui o século XXI. Galera, na página anterior, esse último parágrafo aqui, eu peço que vocês leiam, que ele é extremamente importante, tá? Por quê? Porque conforme o homem ele vai desenvolvendo técnicas para o cultivo, né, o homem então ele também vai aumentando a sua área de produção, beleza? Porque quanto mais tecnologia ele conseguir utilizar para produzir, mais terras ele consegue explorar, beleza? Ou seja, se antes eu utilizava um número de trabalhadores para explorar um tamanho menor de terra, hoje eu tenho uma máquina que me possibilita a utilizar e fazer esse processo de agricultura em uma grande extensão territorial. Ou seja, são maquinários extremamente eficientes. E aí, é, a gente consegue ver a definição aqui, ó, da explicação. Ou seja, os avanços tecnológicos eles vão proporcionar significativas mudanças na forma de produzir. Então, ó, as imagens demonstram que o conhecimento técnico não se mantém inalterado no decorrer da história, sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, a fim de se tornar o trabalho cada vez mais ágil e eficiente. O ser humano aprimorou suas técnicas e, consequentemente, modificou a sua forma de trabalho. Ou seja, o homem desenvolveu a técnica de agricultura lá nos primórdios da humanidade, quando saiu do nomadismo para o sedentarismo. Só que aquela técnica ela foi ficando para trás e novas técnicas foram surgindo. Esse aprimoramento também denominado de avanço tecnológico, permitiu que as sociedades transformassem com mais intensidade o espaço geográfico. Obviamente, se eu consigo agora explorar e cultivar em uma maior parte de terra, um maior pedaço de terra, eu estou modificando de forma mais intensa o espaço geográfico, né? Criando espaço geográfico. Uma das características marcantes da nossa época é a velocidade com que as invenções tecnológicas são desenvolvidas e a rapidez com que elas são difundidas pelo mundo. Em razão do grande número de inovações tecnológicas e sua velocidade de disseminação, muitas atividades econômicas atualmente passaram a empregar elevadas tecnologias em seu sistema de produção. Indústrias químicas e eletrônicos e de robótica são exemplos de atividades realizadas com base em técnicas altamente sofisticadas, que é o exemplo que a gente viu lá com os robôs. Galera, exatamente isso. Uma tecnologia, ela surge em um país, um meio tecnológico, uma forma de produzir, e rapidamente ela é disseminada e difundida pelo mundo pela grande facilidade que nós temos hoje nessa relação de troca de informações através da internet, não é isso? Através de meios de transporte de maior velocidade, como os aviões, como as embarcações que transportam milhões de toneladas de produtos, de maquinários, de automóveis. Tudo isso está associado à facilidade de se levar a tecnologia a várias partes do mundo. Então, galera, embora exista essa facilidade, como eu falei, de se disseminar uma tecnologia pelo mundo, a gente precisa considerar, entender que o nível tecnológico dos países no mundo, eles definitivamente eles não são o mesmo, né? Então, a forma com que uma nação ela exerce a sua atividade econômica ou a sua atividade industrial retrata qual o nível de tecnologia dessa nação, qual o nível de tecnologia desse meio de produção, o nível de tecnologia utilizado nesse país. Então, o acesso à informação, à tecnologia, ele é desigual, beleza? Então, olha só, embora esse nível tecnológico esteja presente em diversas regiões do planeta, muitas sociedades ainda empregam
técnicas rudimentares em muitas atividades cotidianas, como coletar e caçar na natureza os alimentos e fabricar os objetos no dia a dia com o uso de instrumentos produzidos com tecnologia simples. E aqui a gente tem duas imagens. Uma de 1913 nos Estados Unidos, fabricação de componentes para carros. E aqui a gente tem uma fabricação do mesmo tipo de produto, porém em 2015 no Rio de Janeiro. Então não tem como se comparar o nível de tecnologia atual, né, entre Brasil e Estados Unidos, mas aqui a gente está falando de pelo menos aí mais de 100 anos atrás nos Estados Unidos. A forma de produzir e hoje a tecnologia empregada no mesmo no mesmo tipo de fabricação. Uma coisa que precisa ficar marcado aqui, a gente entender, gente, é que a tecnologia ela sempre está associada a menor utilização de mão de obra humana e maior emprego de máquinas, ok? As máquinas trabalham em nível mais acelerado, produzindo mais rápido, gerando menos custo e, consequentemente, mais lucro, ok? Galera, o que a gente vai fazer? Seguindo a lógica do livro, a gente iria começar ali, na verdade nós vamos na próxima aula falar sobre o sistema capitalista. Mas eu não vou começar agora, porque senão a aula vai ficar muito extensa, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar vocês fazerem as atividades do livro. Então eu vou deixar para vocês fazerem a página 18 e 19. Lembrando que a página 19 vocês vão ter que ler a parte ali do capitalismo para responder, que eu vou estar corrigindo com vocês. Beleza, pessoal? Então, tirem as dúvidas comigo aí no WhatsApp. Fiquem com Deus. Tô aqui para cooperar com vocês sempre. Então, tamo junto. Fé em Deus. Vapo, vapo. Vamos que vamos.